Bom, esse é um vídeo respondendo um amigo meu, Guilherme, a respeito do decreto, aquele decreto da Dilma, acho que é 8243, sempre esqueço o número. Guilherme, resolvi fazer um vídeo porque eu sei que a minha resposta ia ficar muito longa escrito, e quando isso acontece eu tenho preguiça, apesar que no fim das contas o vídeo eu gasto mais tempo, eu acho que a ideia fica, a mensagem fica melhor. Por isso que resolvi gravar esse vídeo. Bom, primeiro você comentou, estou aqui com o seu texto, vou lendo aqui e respondendo. Você comentou que você não entendeu a minha resposta porque você não é contra os movimentos, que você apoia os movimentos, né, que você gosta dos movimentos, que você apoia os movimentos. Primeiro que eu queria dizer é que você gostar desses movimentos é um pouco hipócrita e desonesto. Porque o que você está falando é assim, não, eu gosto dos movimentos, eles têm que existir, mas desde que eles não tenham voz. A gente pode até fazer um teatrinho aí, de eles existirem, deles vociferarem aí, deles falarem o que eles querem, mas a gente não pode atender o que eles estão falando não, hein? Assim, eu gosto, mas desde que a gente não ouça eles muito, ou a gente finge que a gente está ouvindo. Pô, isso pra mim é que nem dizer assim, não, eu gosto daquela pessoa, mas não traz ela aqui pra perto de mim não, hein? Eu quero as pessoas longe de mim. Pô, isso não é gostar pra mim. Você não está apoiando o movimento quando você fala isso. Você está apoiando que não haja movimentos. Né? Você apoia o movimento sem voz, isso é a mesma coisa que não apoiar os movimentos. Então, o seu gostar de movimentos não me convenceu. É por isso que eu estou sempre falando que você, no fundo, não quer os movimentos. Ou você quer que eles não tenham voz, o que é péssimo. Bom, a segunda coisa que você está falando aqui é assim, eu sou contra o fato de você substituir o deputado senador como entidade representadora do povo. Terrorismo, cara. No decreto não está falando que vai ser substituído. De onde você está tirando isso? Né? Ser substituído é uma coisa muito forte. Eu também concordo com você. Aí seria tirar todo o Congresso e fazer o povo brigar entre si. Isso não funciona. Seria ótimo que a gente pudesse ter uma politicamente direta, né? Sem ser representativa. Se desse, seria ótimo. Isso funciona em sociedades pequenas, mas em sociedades grandes não funciona. Aliás, essa foi a evolução da política, né? Então, isso não faz sentido nenhum que você está falando de tá substituindo. De onde você tirou isso? O decreto não está falando isso. O decreto está falando que a administração pública vai ouvir mais os grupos. Outra coisa, como se isso não acontecesse já hoje, sabe? Isso não é novidade. Você está falando como se, nossa, agora os grupos vão mandar em tudo. Não está falando isso lá. De onde você está tirando isso? Por isso eu estou te falando, é terrorismo sim. Porque isso não está sendo dito no decreto, mas você está falando que vai substituir, que agora é só direto, que agora os deputados não vão mandar em nada. Cara, isso é terrorismo. É simples assim. Não está falando isso. Não tá. Bom, aí depois você falou aqui que leu o decreto, então assim, eu não estou entendendo. Apesar de você ter lido o decreto, você continua falando que vai acontecer esse terror de a população, de os grupos tirarem os deputados de lá e começarem a mandar em tudo. Mesmo você tendo lido, você continua insistindo nesse terrorismo. Aí você comentou que você está mais tranquilo porque o parlamento pode barrar esse negócio. Ou seja, você continua morrendo de medo do decreto. Você só está mais tranquilo porque talvez o parlamento vai barrar. Sendo que não tem nada de terrível no decreto. Você leu. Bom, para fechar esse primeiro comentário seu, eu queria ver como é que eu estou vendo a sua crítica e a de todo mundo que está criticando esse decreto. A sensação que eu tenho é que é uma crítica superficial. E aí quando a pessoa fala assim, nossa, temos perigo aqui nesse decreto. Aí quando você pede para essa pessoa que está criticando o decreto detalhar ou falar mais no detalhe, ou falar mais aprofundadamente onde que o problema acontece, o cara não consegue aprofundar essa crítica. A analogia que eu faço eu tenho a mesma sensação daqueles caras que falam que OVNI existe. Então, não, porque eu tirei a foto do OVNI. Aí você vai ver a foto, é uma foto toda borrada, tudo você não consegue ver direito. Aí você pede uma foto com mais qualidade, o cara não tem. Né? A sensação que eu tenho é a mesma coisa. Eu estou pedindo um detalhe de qual que é o perigo, mas ninguém consegue falar. Quando eu começo a perguntar o detalhe, todo mundo começa a sair um pouco fora. Não, porque tem que ver que aí começa a ser evasivo, vago, não existe algo concreto para embasar. Ou seja, é um medo sem fundamento. Não tem um fundamento porque é super superficial e não consegue falar no detalhe um exemplo. Bom, aí no seu segundo exemplo aqui, no seu segundo comentário, você citou um exemplo de um grupo que você acha que é ruim, que é o exemplo do grupo de cotas. Primeiro, grupo de cotas, isso nem existe isso. Talvez você esteja falando do grupo de negros, ou do grupo contra o racismo, né? Que, ok, que eles apoiam, a maioria deve apoiar as cotas mesmo, e tá aí, as cotas ganharam. Então, primeiro, isso não aconteceu depois do decreto, isso já acontece, é isso que eu estou te falando.
Isso já acontece, a influência de grupo já está aí. Eu não sei que você está com medo de quê. Outra coisa, e sobre as cotas, eu já te falei, eu discordo de cotas também. Mas ganhou, não tem como agradar todo mundo o tempo todo. Então você está pedindo por um equilíbrio. Ah, as coisas têm que estar sempre equilibradas. Não tem como, cara. Sabe? Por exemplo, LGBT. Hoje o movimento LGBT ele está mais forte do que é contra, de fato. Apesar de ter mais religioso no Brasil, parece que o grupo LGBT está ganhando. Então, assim, esse equilíbrio eterno que você está pedindo é um conto de fadas. Isso não existe, nunca vai existir em nenhuma sociedade. E assim, grupos influenciarem a política, isso já acontece. Isso não é uma coisa nova. Então assim, onde está o seu medo? Eu estou pedindo, aponta o seu medo. Aí eu estou pedindo para você apontar o seu medo, você não consegue apontar. Você só consegue apontar coisas que já ocorrem. E sabe o que eu acho mais estranho nessa posição de ser contra a voz dos movimentos que você é? Né? Você já deixou claro que você não quer que os grupos tenham voz, porque você tem medo que um grupo fale mais alto do que outro, por exemplo. Sabe o que eu acho estranho? Você é a favor que a gente vota nos representantes, que é pelo povo, mas é contra os grupos, que são o próprio povo também. Eu entendo que um grupo pode ser mais forte que o outro, mas não tem jeito de ser diferente, não tem como ser sempre igualzinho um grupo do outro. Porque se empatasse sempre, aí sim que a gente não ia conseguir votar uma coisa. Imagina um plebiscito onde fica 50-50%. Ninguém vai ganhar. Se mesmo no plebiscito que você falou que você é a favor, vai ter um grupo maior. Por exemplo, o grupo que votou sim é maior do que o grupo que votou não. Pô, é a mesma coisa que você está falando. São dois grupos e um grupo falou mais alto. Não tem diferença nenhuma. Sempre vai ter um grupo que fala mais alto que o outro. Isso depende do momento que a gente está vivendo. Assim, mesmo o plebiscito que você falou não é diferente de um grupo que vai lá bradar pelos seus direitos. A diferença é que eles tomaram a iniciativa de pedir esse direito. E o plebiscito é na passiva, né? Eles pedem pra gente votar. Mas também tem um grupo que é mais alto. Então, assim, você está com um medo infundado. Né? Grupos falarem mais altos que outros já acontece hoje. Grupos já influenciam a política hoje. Esse decreto não está fazendo nada de novo. Não tem nada de novo debaixo do sol. Está do mesmo jeito. Então, assim, você não está nem contra o decreto, você está contra a voz do povo. Você quer que a gente vote e só. Você não é a favor do plebiscito, apesar de você falar que é. Você não é, porque são dois grupos. Então, se é contra o plebiscito, você é contra a voz do povo. Simplesmente isso. Você quer que os caras que estão lá, que teoricamente deveriam representar a gente, só eles representem a gente. O que é uma bosta, porque eles não estão lá representando a gente, você sabe disso. O problema da nossa política atual é esse. Eles estão lá governando, primeiro, o interesse deles próprios. De vez em quando eles fazem algum agrado para a população, para parecer que eles estão fazendo direito. Né? Mas você sabe, todo mundo sabe, que o nosso grande problema hoje é que eles não representam a gente lá. Então esse decreto da Dilma, para mim, é uma tentativa de fazer com que a gente se aproxime da política. O que mais poderia ser melhor nesse momento, sabe? Isso para mim é um resultado direto das nossas manifestações do ano passado. Sabe? Cadê a reforma política dos nossos deputados e senadores que você tanto defende? Alguém fez alguma reforma política? Fez porra nenhuma. A Dilma foi lá e pelo menos fez um decreto assim, olha, se os deputados não fazem porra nenhuma, pelo menos vão tentar fazer o povo ter mais voz aqui. É claro que o povo pode ter um grupo que vai ter uma decisão, vai ter uma coisa que não vai te agradar, pode, que nem as cotas não me agradam. E, por exemplo, as cotas no concurso público me afetam hoje. Eu hoje estudo para concurso público, isso me afeta. Eu não sou negro, não vou conseguir. Sou contra, mas fazer o quê? Eu vivo numa sociedade e às vezes a gente tem que aceitar decisões e soluções que não agradam a gente. Então, assim, você está com medo Alice no País das Maravilhas. Você não vai viver no País das Maravilhas. Você vai viver num mundo que tem problemas mesmo. Agora, eu pelo menos prefiro o povo falando o que ele quer do que só os deputados falando o que eles querem. Eu prefiro ter nossos grupos do que não. Bom, acho que é isso. Mais um fim do ciclo de debates. Um abraço e até a próxima.